E eu tenho tentado trabalhar com vocês aqui algumas situações ou alguns temas que realmente, notoriamente, têm o potencial de fragmentar a nossa alma, de mexer com a nossa existência, de desestruturar a nossa vida. E hoje eu quero falar de algo que eu acredito que tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida, que está muito presente no nosso dia a dia. Eu quero falar sobre ansiedade. E para isso eu quero convidar você a ler comigo, não temos na projeção hoje, o texto que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. Mateus 6, nós vamos ler de 19 a 34, ok? Mateus 6, de 19 a 34, é um texto conhecido, acredito eu, da maioria de nós que estamos aqui, e eu sei que a palavra por si só, ela já é maravilhosa, mas vamos ver o que Deus tem ainda reservado aqui para o nosso coração, na ministração da palavra de Deus essa noite. Mateus capítulo 6, de 19 a 34, para falarmos especificamente sobre o tema vencendo a ansiedade. Todos acharam? Amém? Então, vamos, já que ninguém pediu misericórdia, vamos à leitura do texto, então, que assim nos diz essa noite. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quero parar e frisar essa frase mais uma vez. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua vida, com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos, aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha o segredo, hein? Olha o segredo agora. Busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, eu ainda me pergunto se há o que acrescentar à tua palavra nessa noite. A tua palavra é maravilhosa, ela se autoexplica, e eu sei que o teu Espírito é poderoso para aplicar cada letra, cada vírgula, cada acento do que foi lido aqui nessa noite no nosso coração. Eu peço que desde já o teu Espírito tenha total liberdade entre nós, que essa noite, Pai, seja uma noite onde possamos realmente depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor, que realmente, Senhor, ao final desse encontro, dessa palavra, dessa ministração, possamos voltar para casa renovados, fortalecidos, alimentados, transformados, curados, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Que não seja eu nessa noite, mas que seja o teu Espírito. Eu não tenho o que falar para os meus irmãos, eu não tenho como tirar a ansiedade de cada coração nessa noite, eu não me atreveria a tentar fazer isso, mas eu conto, Deus, desesperadamente com a tua graça e misericórdia. Usa-me nessa noite para falar ainda aquilo que o Senhor quer transmitir a cada coração. E abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, que saiu de casa para vir aqui ouvir a tua palavra. Que realmente, Deus, seja nessa noite, que haja aqui realmente um encontro de corações como terra seca e árida, com o inundar da tua palavra no nosso coração. No nome de Jesus oramos, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vencendo a ansiedade é o tema que nós vamos tentar abordar aqui, à luz de Mateus capítulo 6, dos versos 19 a 34. Bem, queridos, eu não preciso ter bola de cristal, se é que isso funciona, né? Para saber que nessa noite eu falo para um auditório de pessoas ansiosas, pelo menos em sua maioria, de gente que de alguma forma já está antecipando a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os problemas que vêm pela frente. Esse que vos fala tem como natureza, como característica também uma certa ansiedade, né, que faz com que muitas vezes eu antecipe coisas ou tente antecipar coisas que estão lá na frente. Então a ansiedade, ela já foi considerada, né, por assim dizer, foi denominada como sendo o mal do século. Já no século passado, a ansiedade já havia se avolumado de tal maneira que, né, os ansiolíticos passaram a ser talvez os medicamentos mais vendidos nas farmácias, mais procurados nas farmácias. E muitos de nós acabamos nos acostumando ou nos tornando dependentes de algum tipo de fármaco que tenha o poder de diminuir um pouco a ansiedade do nosso ser. Então a ansiedade, ela é algo característico dos nossos dias, mas não nos iludamos, porque a ansiedade é algo que de alguma forma sempre existiu na história. Podemos dizer que de alguma forma essa ansiedade, ela faz parte da vida de todos nós, alcança todos nós, mesmo aqueles que são mais equilibrados ou se acham mais equilibrados. Há momentos na vida, há momentos na nossa história em que nós somos acometidos com algum tipo de preocupação. E a palavra preocupação é interessante porque ela designa justamente esse se preocupar, né?
com algo, ou seja, é você viver uma preocupação antecipada, se ocupar antecipadamente com algo que não é para hoje, é para amanhã, é para o futuro. Agora é lógico que a ansiedade, ela tem algumas causas. É óbvio que vivemos numa sociedade que colabora para que essa ansiedade realmente esteja muito presente no nosso dia a dia. A simples participação nessa sociedade moderna que nós vivemos, a vida louca da cidade, ela por si só já cria pessoas ansiosas. É impressionante. Eu fui para o sítio da Rosileia esse final de semana. Fomos eu, a Cris, as crianças, o Alexandre, a Aline, a Gabriela, Leidiene, Larissa. Foi uma turma lá para o sítio do Pinheiro. E é impressionante a diferença de vida. É impressionante o nível de desaceleração, quase que não sai, que a gente vive. Certo, Alexandre? É impressionante como que quando você está no meio do mato, né, junto com os bois, com as vacas, né, com o cheiro de bosta, perdoa a expressão aqui, de cavalo, de boi, aquela coisa toda, a vida é diferente. Gente, ontem eu filmei. Aliás, amanhã, se vocês não quiserem assistir o jogo no Brasil, não quiserem assistir a filmagem que eu fiz, eu filmei o parto de um bezerro. Que coisa maravilhosa! A vaquinha pertinho da gente, a vaquinha não, a vacona pertinho da gente, né? Aquele bicho enorme, aquela barriga imensa, ela estava lá, daqui a pouco ela deita. Aí daqui a pouco vem a bolsa, né, e começa a estufar para fora. Aí o Bruno, já tem toda a mãe, o filho da Rosileia e do Pinheiro, foi lá, furou a bolsa. E quando fura a bolsa, começa a aparecer já o rosto, né, a cabeça do bezerro. Uma coisa impressionante. A vida surgindo no campo, o animal nascendo. Como que esse negócio desestressa? Eu voltei de lá zen, né? Voltei de lá zen, tranquilo, né? Calmo, até chegar no trânsito do Rio de Janeiro, né? Porque você chega no trânsito do Rio de Janeiro, já é o início do estresse, da ansiedade, porque eu tinha que estar 10 horas aqui na igreja, 9 horas eu estava ainda chegando em Botafogo para deixar minha sogra, né? Porque nem tudo é perfeito, a sogra foi, né? Levei a minha sogra em casa, minha mulher não está aqui, só por isso que eu falo, né? Ela está lá para trás, e aí corri para chegar na igreja feito um louco, né? Eu parei depois de pensar, falei, caramba, apaga isso, edita depois isso. Edita isso, cara. Então, eu fiquei pensando, caramba, eu estava numa tranquilidade tão grande. Foi descer a Serra de Petrópolis que volta aquela loucura, né? Igual aquele personagem eu acho que é do Pateta, né? Aquele motorista aloprado, né? Incorpora na gente, né? E a gente vai, aquela loucura no trânsito, enfim. A simples participação na sociedade contemporânea, na vida moderna, pós-moderna, essa vida louca, ela faz com que nós nos tornemos pessoas extremamente ansiosas. Aí a gente lembra que o nível de criminalidade é altíssimo da nossa cidade. A gente vai lembrando das pressões profissionais, né? Eu não sofro disso por conta da vida que tenho, pastoral, entregue aqui a obra de Deus, mas eu sei das pressões que você vive no seu local de trabalho, as cobranças que você tem, os prazos curtos, as metas a serem batidas. Tudo isso vai contribuindo para quê? Para que o nível de ansiedade vá aumentando. Sem falar dos problemas familiares, problemas com os filhos, problemas no casamento. Quantas coisas têm o poder de fazer com que nós nos tornemos pessoas ansiosas. Mas não apenas isso. A nossa finitude humana, ela é fomentadora, por assim dizer, dessa ansiedade. E quando eu falo da finitude humana, eu falo da nossa incapacidade de controlar, seja lá o que for.
Não sei se você percebeu isso, eu acho que você talvez seja como eu, de alguma forma, mas a gente tenta controlar pessoas, a gente tenta controlar as situações, a gente tenta prever e controlar o futuro. Só que lá pelas tantas, a gente percebe muitas vezes que todos os nossos esforços são inúteis, porque dada a nossa finitude, ou seja, a incapacidade de controlar a existência, de determinar a vida, de assumir as rédeas da existência nas nossas próprias mãos, nos mostra que nós realmente não temos como ter controle, seja lá do que for. Então, se somos pessoas que não conseguimos controlar a existência, consequentemente, o que surge é ansiedade. Por quê? Se eu sou alguém que consigo controlar o meu amanhã, se os meus planos, eu tenho a convicção que todos vão dar certos, que os meus investimentos, não que eu os tenha, né? Hipoteticamente falando aqui, né? Que os meus investimentos financeiros vão ser todos contemplados com um excelente rendimento, certo? Que a educação das minhas filhas que eu vou conseguir, elas vão conseguir completar. Se eu tiver o controle disso tudo, se eu tiver o controle da minha saúde, não vai haver ansiedade. Mas eu me deparo com a minha finitude, e eu percebo que realmente essa finitude, ela não me deixa controlar a minha vida, a vida do outro e a existência como um todo. Então essa finitude também, ela é fomentadora, por assim dizer, dessa ansiedade. Eu diria também, muitas são as causas dessa ansiedade, ou da ansiedade que possa nos assolar. Eu separei aqui apenas 3 para a gente poder entender. Eu diria que uma causa de ansiedade muito comum também é o medo da exposição. O ser humano, de alguma forma, tem medo de ser exposto. Afirmam aí, né, as pessoas, os estudiosos, e as pesquisas mostram que um dos maiores medos das pessoas é o medo de falar em público. Eu vejo isso na faculdade, né? Quando tem trabalho para apresentar, a gente está lá, forma um grupo, quem vai apresentar o trabalho, né? Aí, salva para mim aqui, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade em falar em público, tem muita dificuldade com exposição da vida. É até um contrassenso, porque hoje em dia com o Facebook todo mundo se expõe, mas as pessoas têm um grande medo de exporem as suas vidas de certa forma. Então, esse medo da exposição, esse medo do público, medo de você, como você está sendo visto, como você está sendo avaliado, tudo isso também de alguma forma vai produzindo ansiedade no coração. Para a gente poder entender aqui, eu trago também aqui pelo menos 2 definições de ansiedade, bem práticas, né? Por assim dizer. Eu posso aqui dizer que a ansiedade, ela é quando o relógio não passa quando estamos diante de algo que queremos muito. Né? Já viu isso, né? Quando você quer muito alguma coisa, você fica o tempo todo olhando no relógio, o tempo parece, obrigado meu irmão, o tempo parece que não passa, e você fica torcendo para o tempo passar, mas aquilo não chega. Então, de alguma forma, a ansiedade pode ser definido como esse nosso desejo de que o relógio acelere quando nós queremos muito alguma coisa. Mas também nós podemos definir a ansiedade como uma sensação que nós temos, e já é uma característica dela, por assim dizer, que temos nos momentos de medo, de perigo ou de exposição, como eu já lhes falava há pouco aqui, que se refletem no nosso corpo com sensações agradáveis. Já viu como a gente está ansioso, como que o nosso estômago fica? Como que nós somatizamos, como que nós trazemos para o corpo. Alguns, né, não tem mais unha, né? Comem a unha, comem o dedo, se bobear, comem a mão, de tanta ansiedade. Por quê? São reflexos, são efeitos no nosso corpo de algo que é emocional, de algo que acontece dentro de nós. Então, assim, duas, por assim dizer, definições bem práticas do que vem a ser essa ansiedade. Agora, é importante que a gente entenda
que a ansiedade, ela não é de todo ruim, ou de toda ruim. Na história, quando você olha para a pré-história, por exemplo, vamos falar aqui de um tempo onde as sociedades não haviam sido formadas ainda, onde as cidades não haviam sido formadas ainda, e os homens eram nômades que viviam vagando, que viviam explorando, que viviam desbravando e submetido a muitos perigos. É óbvio que naquela condição, a ansiedade, de alguma forma, ela era, de alguma forma, por assim dizer, ela ajudava na sobrevivência das pessoas. É óbvio, porque o sujeito, ele tinha uma ansiedade que produzia um medo, que produzia uma descarga de adrenalina no seu corpo, que o ajudava na sua sobrevivência. Então isso era muito importante. Isso quer dizer que a ansiedade, de alguma forma, ela também nos tira do lugar. A ansiedade em níveis, claro, não patológicos, por assim dizer, ela nos tira do lugar, ela faz com que a gente saia, ela faz com que a gente se mova, ela faz com que nós possamos nos prevenir de algumas coisas, nos livrarmos de algumas coisas. O problema é quando a ansiedade se torna um distúrbio ou fonte de outros distúrbios na nossa vida. Aí nós temos um problema. Quando o nível de ansiedade é tal que eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais raciocinar, eu não consigo mais planejar, eu não consigo mais esperar por algo. Aí nós podemos dizer que começamos a ter um problema. E aí, queridos, quando a gente vai para o texto em que nós lemos aqui nessa noite, o que fica estampado, o que fica evidenciado é que Jesus, ele já sabia do poder desestabilizador da ansiedade nas nossas vidas. E eu não tenho dúvida que na sociedade em que Jesus viveu, no tempo em que Jesus viveu, já havia pessoas ansiosas que lidavam com esse mal. E nós sabemos que o texto bíblico, ele foi escrito dentro de um contexto, para pessoas específicas, de um tempo específico, mas também o texto bíblico, ele se estende para os nossos dias. Então, quando nós encontramos em Mateus capítulo 6, Jesus falando sobre ansiedade, Jesus estava falando para mim e para você. Jesus já se preocupava com a minha vida e com a sua vida. Jesus já tinha em mente os nossos dias, complexos como são, causadores como são de tanta ansiedade. E Jesus nos fala de pelo menos duas áreas que talvez mais nos causem ansiedade. Jesus fala, em primeiro lugar, por exemplo, das questões materiais. Ele fala de roupa, ele fala de alimento, ele fala das questões básicas para a nossa subsistência, para a nossa existência. E na sua palavra, como vamos ver daqui a pouco, ele nos dá a garantia de que nós teremos aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna. É garantia de Deus na sua palavra. Então, primeiro Jesus aborda a área material. Ele diz que nós não precisamos nos preocupar com alimento e com roupas. Talvez as coisas mais básicas, materialmente falando, né? Não essa camisa do Vasco do Kleber, é bem verdade, né? Falando de roupa, né? Roupa bonita, né? Essa camisa é horrorosa. Jesus não estava se referindo à camisa do Vasco, mas, enfim, roupa, nós precisamos. Alimento, o que nós vamos ter à mesa para comer com a nossa família, com os nossos filhos, isso já estava na mente de Deus. E nós temos nas Escrituras Sagradas a garantia de que Deus se preocupa
com essas questões da nossa existência. Mas esse texto também ele aponta para outras coisas. Esse texto aponta para um aspecto, por assim dizer, emocional da nossa existência. E esse texto ele também fala de significado, de reconhecimento e de aceitação. Três coisas que nós, seres humanos, vivemos atrás. Nós vivemos em busca de significado, nós vivemos em busca de reconhecimento e nós vivemos em busca de aceitação. Quando isso não acontece na vida da gente de alguma forma, um desequilíbrio surge naturalmente. E nós nos sentimos, por assim dizer, menores, inferiorizados, e vivemos na ansiedade ou na ânsia de tentarmos de alguma forma termos razão, ou melhor, termos significado, reconhecimento e aceitação no âmbito social. Esse texto ele é bonito porque ele traz algumas razões pelas quais nós não devemos ficar ansiosos. Ele traz algumas razões para nós não ficarmos, para nós não sermos dominados pela ansiedade. Vamos ver quais razões são essas? A primeira delas, está claro no texto, estampado no texto, porque os bens materiais, eles são materiais, e como tais, eles podem ser roubados, deteriorados, e nós podemos perdê-los a qualquer momento. Interessante, os versos de 19 a 21, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então olha que coisa interessante. O que Jesus está dizendo? Não vale a pena você gastar a sua existência atrás ou em função de acumular riquezas para você. É óbvio que eu sei que nessa noite, nesse auditório, não tem ninguém com fortunas guardadas. Não tem ninguém fazendo um patrimônio milionário, eu sei disso. Mas, como Murilo dizia aqui de manhã muito bem, é impressionante a capacidade que nós temos de colocarmos o nosso coração em algumas coisas. É impressionante como que nós damos valor a algumas coisas, né? É interessante porque a gente vai crescendo, e a gente vai crescendo na idade, na estatura, na barriga, no peso, né? Nas dimensões corporais como um todo. Mas a gente, com o tempo, a tendência é que você vai melhorando um pouquinho na sua vida. Você estuda, faz um curso e tudo. É interessante porque alguém já disse que quando você cresce, né, só muda o preço do brinquedo. Porque antes o teu sonho é ter um carrinho pequenininho, controle remoto. Hoje você quer um carrão automático, banco de couro, aquela coisa toda. O brinquedo só muda de preço, porque nós damos muito valor a essas coisas materiais. Nós somos pessoas que, de alguma forma, da sociedade, sobretudo que nós vivemos, que é pautada pelo ter, onde quando você olha para o lado e vê o teu colega de trabalho, ou você vê o teu vizinho com uma roupa, né? Até brincava com Moisés ali hoje, com um jacarezinho aqui, né? Com a roupa cara, com um carro maravilhoso, a gente se sente na obrigação de ter o que o outro tem. E aí nós acabamos, mesmo não sendo pessoas que acumulam tesouros, nós acabamos colocando o nosso coração no lugar onde ele não deveria estar. Segunda causa motivo pelo qual nós não devemos aqui ficarmos ansiosos, é porque esses bens materiais que eu estou falando para vocês, eles podem poluir a nossa vida com a cobiça. E tem a ver com o que eu já dizia para vocês aqui. Interessante, porque os olhos, a Bíblia fala isso, o texto que nós lemos fala isso, os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Por
Por quê? Porque aquilo que prende a atenção dos nossos olhos pode representar qual tipo de caráter que nós temos. É impressionante isso, né? Mas parece que a impressão que dá é que nós somos atraídos por algumas coisas, mas o que nos atrai tem a ver com a nossa formação, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa cobiça, tem a ver com alguns desejos caídos do nosso coração. O próprio texto fala isso nos versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado, olhinho com que vê. Lembra da musiquinha? Cuidado, olhinho com que vê. A musiquinha que a gente aprende lá quando criança, tem a ver com a nossa vida enquanto adulto já. Porque é impressionante como que nós muitas vezes sofremos, e o nosso sofrimento nasce a partir daquilo que os nossos olhos veem e desejam muitas vezes. Como que muitas vezes a ruína chega na vida da gente a partir de desejos que nascem no nosso coração, a partir daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê. Provérbios capítulo 23, versos 4 e 5. Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. É interessante, né? Porque um outro fator importante da nossa cobiça e do nosso desejo nós queremos tanto, desejamos tanto, até o momento que nós temos posse. Você conquistou, você tem debaixo da sua guarda, é seu. Em muito pouco tempo, você já não vai dar mais o mesmo valor que você dava para aquilo. E o sábio aqui é fantástico quando ele diz: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Sem contar, como eu já lhes disse, que quantas coisas que nós sonhamos, que nós buscamos, são coisas que nós não precisamos, né? Aquela célebre frase que você já decorou: nós compramos coisas que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionarmos pessoas que nós sequer conhecemos. É a sociedade que a gente vive, é a imposição social que a gente vive. Mas o motivo pelo qual você não deve ficar ansioso, porque os bens deste mundo exigem uma dedicação de servo. Preste atenção, os bens deste mundo exigem uma dedicação de servo, quando o coloca diante de duas opções: ou Deus ou as riquezas. Olha só o que o verso 24 vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós, como cristãos, não podemos ter o nosso coração dividido entre as questões materiais, as coisas materiais, e Deus. O cristão precisa ser alguém que vive na dependência de Deus para tudo na sua vida. Meu irmão, entende uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia é clara: se você busca Deus, Deus dá o que você precisa para viver. Se você anda na presença de Deus, se você busca Deus, se você faz do reino de Deus a coisa mais importante na sua existência, Deus não pode mentir, Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Ele é fiel e Ele vai dar o que você necessita. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos o que Deus tem para oferecer muitas vezes.
Ou nós não queremos nós não queremos só o que Deus tem para oferecer muitas vezes. Nós queremos mais. Há uma inquietação no nosso ser que faz com que nós busquemos mais e mais e mais e mais a cada dia. O problema é que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós temos, mais complexa fica a nossa vida, mais complicada fica a nossa vida. E quanto mais complicada a vida fica, mais ansiosos nós nos tornamos. Não devemos ainda andar ansiosos, porque uma das estratégias de Satanás é fazer o homem lutar por coisas que não tem relação com aquilo que é a sua necessidade básica. Se no coração humano, ou se o coração humano já é suficientemente forte e capaz de fazer escolhas equivocadas, nós não podemos nos esquecer também que a Bíblia diz que existe um inimigo da alma humana, que muitas vezes nos convence de necessidades que nós não temos. Já perceberam isso? Como que nós vivemos num tempo onde nós transformamos desejos em necessidades. Ah, mas eu preciso dessa bolsa, eu preciso desse sapato, eu preciso dessa pessoa. Espera aí, é uma necessidade real do teu ser? Ou é um capricho do teu coração? É uma necessidade real para a tua existência? Ou é algo que você alimentou no teu coração por N fatores, como já lhes disse aqui, talvez por conta da imposição social, por conta do que a mídia tem dito para você, o que é necessidade e o que não é? O verso 25 vai dizer assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Sabe o que Jesus está tentando fazer, ou fazendo aqui? Colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ele está dizendo o seguinte: não invertam as coisas, não atropelem as coisas. Cuidado com essa escala de prioridades que vocês têm estabelecido para a vida de vocês. Cuidado para vocês não inverterem, colocarem os valores do mundo em primeiro lugar, acima dos valores do reino de Deus. E mais do que isso, cuidado, porque vocês é que são importantes. O ser de vocês é que é importante, e não aquilo que vocês podem ter. Agora é interessante porque a gente vive numa sociedade onde nós não nos relacionamos mais uns com os outros, né? É assim, é o meu relógio que se relaciona com o seu relógio. Porque se eu tenho um relógio de grife e você tem um relógio com a mesma grife do meu, né? Você faz parte do meu grupo social. Se você mora no mesmo condomínio que eu, você faz parte do meu grupo também. Então nós acabamos invertendo valores que não poderiam ser invertidos, porque a Bíblia é clara ao dizer que nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, é que somos importantes para Ele. A ansiedade impede o homem de possuir coisas quando elas lhe são dadas graciosamente por Deus, porque ele não acredita na promessa daquele que supre todas as nossas necessidades. Tem a ver com o que eu dizia agora há pouco, né? Versos 28 e 29, estamos avançando no texto, vai dizer assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Olha que coisa bonita. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu visto os lírios do campo, sou eu que faço eles belos como são. Eles não pedem, simplesmente nascem daquela forma e se revestem daquela beleza. Olha como é que eu cuido dos pássaros do céu graciosamente. O grande problema, e mais uma vez tem a ver com a cobiça humana, é que nós não nos satisfazemos muitas vezes com aquilo que vem graciosamente da mão de Deus.
nós estamos sempre achando que precisamos fazer algo mais para ter algo mais, algo ainda maior. Avançando, nós também não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade sobrevém quando não se crê no senso de valores de Deus. Como eu já falei aqui, valores do reino dos céus. Sabe que o nosso problema muitas vezes, irmãos? Em primeiro lugar, é não conhecer aquilo que Deus valoriza. Isso pressupõe uma falta de conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus e dos critérios de Deus para a nossa vida. Mas também muitas vezes nós conhecemos, mas pensamos assim: mas é tão etéreo, né? Eu fico imaginando Paulo falando na sua carta aos Efésios, por exemplo, na sua oração, pedindo para que nós fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí eu fico pensando assim, né? Alguém pode perguntar: mas será que não tem que ser bênção só espiritual? Será que não dá para ter uma bênçãozinha material também envolvida aí? É impressionante, mas quando você vai para o Novo Testamento, o que você vê o tempo todo é Deus preocupado em derramar bênçãos espirituais sobre a nossa vida, e não bênçãos materiais. Bênção material é consequência. Bênção material não pode vir em primeiro lugar. É por isso que vocês sabem que eu sou tão crítico e inimigo dessa chamada teologia da prosperidade, porque ela anula, ela rouba aquilo de melhor que Deus tem reservado para os seus filhos, e cria uma geração de crentes, não sei se posso chamar de discípulos de Jesus, ou mesmo chamando de discípulos de Jesus, que não se preocupa com aquilo que realmente Deus quer fazer na nossa vida. O sujeito serve a Deus para ter carro novo. O sujeito serve a Deus para ganhar promoção no emprego. O sujeito serve a Deus porque Deus pode fazer alguma coisa por ele. Mas a maior bênção que Deus tem para nos dar, como o apóstolo Paulo disse, são as bênçãos espirituais. É você saber que você é filho de Deus, é você ter sido abençoado com a bênção passada da eleição, e isso ser uma convicção firmada no teu coração. É você ter a certeza que você recebeu a bênção presente da adoção. Isso tudo no livro de Efésios você encontra. E que você foi abençoado com a bênção futura da glorificação. Eleito, feito filho de Deus, e garantia de que seremos eternos ao lado do nosso Pai. Que coisa maravilhosa. Agora, numa sociedade imediatista, consumista como a nossa, a gente não se contenta com isso aqui, e a gente vive sempre em busca de algo mais. Ansiedade, nós não devemos andar ansiosos também, porque antes disso, o verso 26 vai dizer: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meu irmão, minha irmã, olha para cá, em nome de Jesus, creia que você tem valor para Deus pelo que você é. Você não precisa da aprovação do teu vizinho. Você não precisa da aceitação de pessoas que não querem o teu bem. Você não precisa viver em função de ter coisas para impressionar quem quer que seja. O que você precisa é saber que você tem valor para Deus. O que você precisa saber é que você é amado de Deus, que você é amada de Deus, e que Deus tem o melhor reservado para você. E se muitas vezes você não alcançou ainda aquilo que você tanto sonha, é que talvez aquilo que você tanto sonha não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Eu já vi gente como pastor
que sonhou tanto por algo, mas foi aquilo que ele tanto sonhou que destruiu a sua vida. Não estou aqui dizendo que você não deva ter sonhos, que você não possa querer crescer na vida. O que eu estou dizendo é que você precisa começar a aprender a buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, como nós já vimos aqui no texto bíblico, e perder a sua alma, ou viver distante da vontade de Deus para a sua vida. O que adianta? O que adianta você ter sucesso profissional? O que adianta você ser reconhecido? O que adianta você ser admirado, se você não está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Creia que o teu valor está em você ser filho de Deus. Creia que o teu valor está na presença de Deus pelo seu Espírito na sua vida. Por fim, a ansiedade, ela não prolonga a vida. O texto é claro. Não adianta você viver ansioso. A ansiedade não pode fazer nada por você. Ela não pode prolongar a sua vida. Ela não pode aumentar os anos da existência humana. O verso 27 vai dizer: quem de vocês pode, por mais que se preocupe, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não adianta. Quanta ansiedade nós guardamos no coração, quanto descontrole na nossa vida, se nós não podemos acrescentar um minuto na nossa existência. A pergunta é: de que vale tanta ansiedade? A ansiedade ainda, tinha dito que era a última, mas agora sim, ela não produz fé, porque ela não descansa na provisão diária de Deus. Verso 30 vai dizer assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus diz que nós somos pessoas que temos pouca fé, e Ele fala isso porque Ele sabe o quão preocupados nós estamos com as questões materiais, que não podem suprir realmente as necessidades absolutas da nossa alma. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Meu irmão, saiba você que você vai sair daqui hoje, vai para casa, amanhã você vai trabalhar, mas enquanto você estiver dormindo, Deus já estará preparando a tua segunda-feira. Enquanto você anda ansioso, preocupado, comendo as unhas, com frio no estômago, já com uma gastrite tomando conta de você, saiba que Deus não desiste, não descansa, Deus não para de trabalhar em teu favor. Só que na maioria das vezes os caminhos de Deus, ou o caminho de Deus, não é o caminho que nós temos para nós mesmos, e por causa disso nós achamos que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, que Deus não está na nossa vida. Deus não deixa de trabalhar, meus irmãos. Deus não deixa de fazer. Deus age o tempo todo na sua história. Eu gosto de Isaías 40, lá no finalzinho, quando o profeta ele representa, por assim dizer, o mundo, né? Ele diz que as nações são para Deus como a gota de um balde. Bonito, né? É uma gotinha. As nações são para Deus como a gota de um balde. Deus tem controle sobre a tua vida. Qual é a tua preocupação hoje? O que mexe com você hoje? O que tira o teu sono? O que angustia a sua alma? Eu tenho uma notícia para te dar, se você não sabe. Deus está cuidando disso.
Deus está investindo, Deus está trabalhando, Deus está atuando. Muitas vezes a gente não vê, muitas vezes nós não sentimos o cheiro, nós não vemos nada se movendo, a aparência é de inércia de Deus, mas nosso Deus é um Deus que muitas vezes age justamente no silêncio, enquanto a gente não vê. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigarem o pão. Salmo 37, 25. Eu termino essa mensagem dizendo que Deus sabe e conhece quais são as nossas verdadeiras necessidades. Deus não tem compromisso com o capricho do nosso coração. Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Deus não tem compromisso com as nossas inversões de valores. Deus tem compromisso com as nossas verdadeiras e reais necessidades. Ele dá mais? Dá. Tem o plus de Deus? Tem. Mas aí é outro papo para outra hora. Tem a ver com a graça abundante de Deus. Mas o que você precisa saber nessa noite, descansar nessa verdade, é que Deus cuida de você. A sombra das suas asas, Deus cuida de você. Os momentos às vezes são turbulentos, as lutas são grandes, mas Deus não desiste dos seus filhos. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de silêncio. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu queria que vocês preparassem.